Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarez e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o movimento de uma carga num campo elétrico, dando continuidade aos nossos estudos aí, de Física Geral 3, falando de campo elétrico. Então, pensamento do momento de uma banda aí de hardcore capixaba chamada Dead Fish, tá? E aí estão os caras aí que compõem essa banda. Se não dançam todos, não dança ninguém. Essa é uma banda bastante engajada aí, né, que faz aí bastante sucesso no cenário hardcore do Brasil. Muito bem, olha só. Então vamos apresentar aqui alguns exemplos, tá, de movimento de uma partícula carregada em um campo elétrico uniforme, tá bom? Então um campo elétrico uniforme ele pode ser produzido ligando-se aos terminais de uma bateria duas placas metálicas paralelas, isoladas umas da outra. Né? Então eu vou ter duas placas, uma carregada positivamente e outra carregada negativamente, né? Como no caso aqui, tá vendo? Esse aqui é um exemplo de um campo, né, elétrico uniforme entre placas. Essa placa positiva, né? E aqui eu tenho uma placa negativa. A gente observa o quê? Né? Que as linhas de campo elas são de afastamento da placa positiva e de aproximação para a placa negativa. Né? A gente observa que o espaçamento entre essas linhas de campo eles são iguais, o que caracteriza esse campo elétrico ser uniforme. Tá? E aí a gente tem um movimento, né? Uma partícula, por exemplo, aqui solta nesse campo elétrico uniforme, negativa ela vai se movimentar no sentido das placas positivas, positiva vai se movimentar no sentido das placas negativas. Se essa carga negativa ela entra com uma determinada velocidade nessa região de campo elétrico uniforme, ela vai descrever um movimento parabólico, né, como se fosse um lançamento horizontal. Mesma coisa acontecendo com essa carga positiva aqui. E nós vamos ver que esse campo elétrico uniforme tem várias aplicações, né, como por exemplo a impressora jato de tinta. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer aqui um primeiro exemplo do movimento de uma carga num campo elétrico uniforme. Então eu vou imaginar que eu tenho uma partícula de massa m e carga aqui, que é abandonada em repouso num campo elétrico uniforme. E ela vai se movimentar, então, sob a ação desse campo. Pede para a gente descrever o movimento dessa partícula. Tá bom? Então aqui a partícula foi abandonada aqui, nessa posição, com velocidade inicial igual a zero, ou seja, a partir do repouso. E o que vai acontecer? Opa, perdão, aqui é velocidade inicial igual a zero. Né? Eu tenho aqui esse sentido das linhas de campo, de afastamento da placa positiva e aproximação da placa negativa, e essa partícula aqui positiva, né, ela vai ser repelida por essa placa positiva e ela vai ganhar velocidade à medida que ela se movimenta nesse eixo Y. Então nós vamos descrever esse movimento, né, que é muito parecido com o movimento de queda livre. Tá bom? Então aí, olha só, como a gente disse, o movimento é semelhante ao movimento, né, de queda livre do corpo num campo gravitacional terrestre, por exemplo. Tá bom? Com aceleração constante. Então o que vai acontecer? A aceleração que esse cara vai ter nesse campo elétrico uniforme, ela vai ser dada pela segunda lei de Newton. Né? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Né? Então ele está sob a ação somente de quem? Da força elétrica, só do campo. Nós desprezamos a gravidade, não está entrando aqui. Tá bom? Então o que eu tenho aqui? Que essa aceleração é igual a quanto? É igual a força dividido pela massa. Né? Só que a força elétrica, quem que é? É carga vezes campo elétrico, dividido pela massa. Então aqui eu já encontrei a aceleração desse cara. Né? Esse movimento que ele vai descrever como sendo um movimento de queda livre, parecido com o movimento de queda livre, né? Só que ele está sob a ação da força eletrostática, né? A gente vai aplicar sobre ele o que? As equações do movimento uniformemente acelerado. Tá? Então, se ele foi abandonado a partir do repouso, a velocidade inicial dele é igual a zero. Então eu tenho lá ó, que a velocidade varia o quê? De acordo com a aceleração vezes o tempo. V igual a A vezes T. Lembrar bem de cinemática, né? As aulas de física geral 1. Então o que nós vamos ter aqui? No lugar da aceleração, eu coloco o Q vezes o campo elétrico dividido pela massa vezes o tempo. Né? Então tem uma definição da velocidade em função da carga, campo elétrico e da massa desse cara. Tá? A equação que vai descrever a variação da posição em função do tempo é y igual a meio de AT ao quadrado, tá vendo? A equação do movimento uniformemente variado para o espaço, para a posição,
E aí, substituindo os valores, né, de A aqui, eu vou encontrar justamente o quê? Q vezes E vezes T ao quadrado dividido por 2M. Tá? Essa equação define a posição desse cara em função do tempo. Tá? Escrevendo aqui a posição. E aí, para fechar, é a chamada equação de Torricelli, né? A chamada equação de Torricelli, o que nós vamos ter aqui? Né? Nós vamos ter que V ao quadrado é igual a 2AY, tá? E aí, substituindo aqui, né, o valor da aceleração, o que nós vamos ter? 2Q vezes o campo elétrico dividido pela massa vezes Y, que é a posição desse cara. Então, nós encontramos todas as equações do movimento dessa partícula carregada numa região de campo elétrico uniforme. Tá? Se a gente for falar em termos de energia cinética que essa partícula vai ter depois de percorrer uma distância y, o que eu vou ter? Eu tenho que a energia cinética é igual a conta a meio de mv ao quadrado. Né? Então, pegando o valor de v ao quadrado encontrado anteriormente, eu vou ter que a energia cinética dela, após percorrer uma distância y, vai ser igual a meio de m, multiplicado por v ao quadrado, que nós achamos na equação de Torricelli. Então, ela vai ter uma energia cinética que vai ser Q vezes campo elétrico vezes Y. É interessante aqui, gente, a gente aplicar os conhecimentos de análise dimensional, né? Olha só, como que a análise dimensional é importante para a gente no eletromagnetismo. Então, eu estou procurando o quê? Energia cinética. Qual que é a unidade de energia cinética? Né? Aqui, em termos dimensionais. Em termos dimensionais, a energia cinética ela é dada em quê? Em joules. Quem que é joules? Joules, quem que é? É Newton vezes metro. Opa, será que esse raciocínio meu está certo? Vamos ver. Né? O que eu tenho aqui? Eu tenho que a carga, então, é medida em Coulomb. Né? Vamos ver se a gente acha Newton vezes metro aqui. O campo elétrico é medido em quê? Em newtons por Coulomb. E a distância y é dada em metros. Opa, beleza. Então, olha lá. Coulomb. Com Coulomb eu passo uma faca guinso. Sobra o quê? Newton vezes metro. Então, o raciocínio nosso aqui, ele está correto, né? A análise dimensional, cara, ela ratifica o nosso raciocínio físico, se nós estamos aplicando as equações corretamente. É um instrumento, cara, poderosíssimo na resolução de problemas, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. Né? Esse resultado também pode ser obtido, né, através do teorema trabalho-energia. Né? Trabalho é igual a variação de energia, né? E aí você pode fazer a multiplicação, né? E trabalho é força vezes deslocamento, vocês vão encontrar esse mesmo resultado. Tá certo? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho então agora sobre deflexão de um feixe de elétrons, tá bom? Então a figura mostra um elétron de massa m, carga E velocidade V0, que entrou perpendicularmente num campo elétrico uniforme E. Tá vendo? Então aqui, esse cara aqui, ó, tá? Ele tem uma massa m, tá? É um elétron, tem a carga dele fundamental 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Ele carregado negativamente, no caso, né? E ele entrou com essa velocidade aqui. Olha só, que ele vai sofrer uma deflexão, tá vendo? Olha lá. E vai atingir esse ponto P aqui. Obviamente que ele vai sofrer essa força elétrica, né? O campo elétrico orientado, olha só, afastamento da placa positiva e aproximação da placa negativa, ele vai sofrer uma força elétrica, né, que aponta para cima. Esse aqui é o sentido da força elétrica que ele sofre. Por isso que ele descreve esse movimento. Ele tem essa deflexão. Pede para a gente descrever o movimento desse cara, tá? Então, o movimento de um elétron de massa m, carga elementar E e velocidade V0, que entra, né, numa região de campo elétrico uniforme, perpendicularmente às linhas de campo. Vamos lá. Então, olha lá, o movimento desse cara é análogo ao quê? Com o lançamento de um projétil disparado horizontalmente no campo gravitacional da Terra. Né? Tem muito a ver, campo elétrico, campo gravitacional. Os movimentos ao longo da horizontal e da vertical, eles são dados por quem? Então, eu teria lá, né, olha lá, né, na direção horizontal, no eixo X, não existe aceleração. Então, né, o que vai acontecer? A posição em função do tempo é a velocidade dele V0, que permanece constante na direção horizontal vezes o tempo. Não tem aceleração, não tem componente horizontal da aceleração, né, porque não tem força na direção horizontal. Né? E aí eu tenho que a posição em função do tempo vai ser o quê? Meio de AT ao quadrado. Tá bom? Lembrando que a aceleração é quem? Ó, eu tenho que
força, mais uma vez, só para lembrar da segunda lei de Newton, é massa vezes a aceleração. Então a aceleração, como a gente fez no outro exercício, tá, gente? Ó, só estou ratificando aqui para a gente fixar. É força sobre massa. Quem que é a força elétrica aqui? A força elétrica vai ser carga, que no caso é a carga elementar, vezes o campo elétrico, que foi dado, dividido por massa. Então, olha lá, né? Ó, eu jogo essa aceleração aqui, e aí o que eu vou encontrar? Eu encontro, então, a posição em função do tempo no eixo Y, que seria a carga elementar Ezinho, vezes o campo elétrico Ezão, dividido por 2m vezes T ao quadrado. Tá bom? Eliminando o T, o que eu vou ter? Né? Então aqui, ó, né, o que eu faço aqui? Né? Eu encontro nessa equação, ó, T igual a x sobre V0, né? O tempo então é uma variável que eu não conheço, mas vou pegar ela aqui e vou substituir aqui no y. Então tem de 1, né? Nós já achamos aqui. Então vou substituir 3 em 2, o que vai acontecer? Eu encontrei y em função de x, tá vendo? Né? Dado dessa forma aqui, substituindo o valor do tempo, tá bom? Seria a carga elétrica elementar vezes o campo elétrico dividido por 2m V0 ao quadrado vezes x ao quadrado, tá bom? Quando ele sai da região entre as placas, ele deixa de estar submetido o quê? À força elétrica. Ele vai se movimentar em linha reta, né? Por quê? A força resultante sobre ele é igual a zero, a tendência desse corpo é continuar em movimento uniforme, como diria a primeira lei de Newton. Isso é genial, né, gente? Então eu posso colocar uma tela fluorescente lá na frente desse elétron, a uma certa distância, e quando os elétrons colidirem, eles vão aí, né, produzir um ponto luminoso, né, no impacto. Tá bom? É isso aí que acontece, né, com esse elétron. Né? A partir desse ponto aqui, em que não tem mais força elétrica, ó, essa força elétrica F agindo sobre o elétron, o que vai acontecer a partir desse ponto? Aqui, ó, nesse ponto aqui, a força resultante sobre ele é igual a zero. Então, o que acontece aqui? A tendência desse cara, o que é? Continuar em movimento retilíneo uniforme. Lei da inércia. Tá bom? Beleza. Isso, cara, essa deflexão de elétrons explica o quê? O funcionamento de uma impressora a jato de tinta. Né? A gente tem aqui, né, o gerador, né, de gotas, vamos dizer assim, e aí eu tenho aqui o quê? Eu tenho um carregamento dessas gotinhas aí de tinta, né? O sinal do que eu quero imprimir é enviado aqui, e aí essa bichinha vem, né, carregada, essa gotículazinha vem carregada, ela vai o quê? Atravessar uma região, olha lá, uma região em que eu tenho placas paralelas, é assim que funciona a impressora. Gente, isso é genial, gente, isso é tecnologia, né? E aí eu tenho aqui, ó, né, as placas defletoras, tá vendo? Né? E aí essa gotinha, né, obviamente carregada negativamente. Por que eu sei que é negativamente? Porque ela vai sofrer essa deflexão no sentido da placa positiva, ela vai atingir o papel. E aí várias gotinhas atingindo o papel, gotículazinhas minúsculas, eu tenho a formação, a impressão aí de um documento, de uma figura, do que for. Isso é genial. Aplicação de quê? De campo elétrico. Isso é tecnologia, né? Fundamento disso, qual que é? É um fundamento físico. Tá certo, pessoal? Essas são as referências da nossa aula de hoje. A gente se vê na próxima aula. Até lá.